Romanos capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Romanos capítulo 6. Isso, nós vamos ler do 1 ao 14. Romanos capítulo 6. Versículo 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga, novidade de vida. Mais uma vez, novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Versículo 10: Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Presta atenção nesses 3 últimos versículos, gente, são cruciais para nós aqui hoje. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vou ler mais uma vez: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Oh, meu Deus do céu, esse texto aqui é maravilhoso. Eu nem sei por onde eu começo aqui. Aleluia. Gente, deixa eu trazer primeiro uma ilustração que vai ficar mais simples da gente entender. O princípio dessa ilustração, eu ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo ela. Eu vou acabar aprofundando um pouco mais, porque quando eu ouvi, eu achei muito top. Nos Estados Unidos, a abolição da escravatura, né, ou seja, o fim da escravidão, aconteceu de maneira diferente do que aqui no Brasil. Diferente como, pastor? Aqui no Brasil não teve guerra, não teve derramamento de sangue para que os escravos fossem libertos. Dom Pedro II estava lá viajando, e aí a princesa Isabel aqui no Brasil, em 1888, assinou a Lei Áurea. Não teve motim, não teve revolução, não teve bagunça, não teve nada. E aí os escravos, foi abolida a escravatura, ou seja, nenhum homem mais poderia ser escravo de ninguém. Nos Estados Unidos, gente, isso aconteceu por meio de guerra. Nos Estados Unidos houve uma guerra que é a chamada Guerra Civil na história, né, dos Estados Unidos, que basicamente, trazendo de forma bem resumida aqui para vocês, basicamente, o norte contra o sul dos Estados Unidos. Né? No sul dos Estados Unidos tem os estados lá como Texas, Alabama e tudo mais. Eles tinham, nessa época, a sua economia muito voltada ou muito baseada na agricultura.
Então aqueles senhores de grandes fazendas, de grandes terras, de ranchos, né? Porque esse rancho, o brasileiro ele trouxe lá dos Estados Unidos. Rancho é um negócio de americano. Então eles tinham lá os ranchos. E quem que trabalhava? Os escravos. Então a parte sul dos Estados Unidos, os estados principalmente ao sul dos Estados Unidos, eles não queriam abrir mão dos seus escravos. Eles não queriam, eles entendiam que isso ia acabar com a economia americana. Enquanto os estados do norte, que já estavam mais avançados, por exemplo, na Revolução Industrial, então já era uma parte mais realmente industrializada, com mais empresas, era uma parte que bebia um pouco mais da filosofia, etc. Ou seja, eles tinham influências que os fizeram pensar o seguinte: não é justo um homem ser escravo de outro. E um dos grandes proeminentes dessa guerra civil, no sentido de colocar que a escravidão tinha que acabar nos Estados Unidos, é um cristão, foi um homem cristão. Ele foi morto por essa causa. E aí, né, quando se entra em acordo, né, rola o quê? Quebra-pau. Rolou quebra-pau, guerra civil, tiro para todo lado comendo e pau quebrando. E aí os nortistas, né, eles venceram os sulistas, e aí eles retiraram a 13ª emenda da Constituição Americana, aonde legislava sobre a escravidão. Então, a partir dali, nenhum homem mais podia ser feito escravo nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu, gente, com isso? Alguns birrentos não levaram em consideração. Disse, não, aqui na minha fazenda vai continuar tendo escravo, estou nem aí para ler. Então, quando a escravidão foi abolida dos Estados Unidos, alguns escravos, gente, isso aqui é uma coisa que eu estou trazendo essa ilustração, porque isso aqui precisa ficar muito claro para nós. Legalmente falando, todos eram livres. Você entende mais ou menos o que significa isso? Isso significa que qualquer homem nos Estados Unidos, a partir daquele momento, tinha o direito de ser livre. Isso não implicava a vontade do seu patrão e nem implicava a sua própria vontade. Todo homem e mulher, obviamente, quando eu estou falando homem, eu estou falando de forma geral, deveria ser livre. Então, se eu estou andando nos Estados Unidos e eu passo por uma fazenda, eu vejo um homem ainda assim, escravizando outros, escravizando o seu semelhante, eu posso acionar a polícia, eu posso acionar o sistema jurídico, eu tenho agora ferramentas para fazer com que seja cumprida a lei. Porque a partir do momento que aquilo é decretado, gente, tem que ser obedecido. Amém? Vocês entenderam aqui, gente? Lei significa que aquilo tem que acontecer, e se não acontecer, quem está impedindo aquela lei de acontecer vai pagar pelo seu crime. É crime. Se há uma lei, é crime ir contra a lei. E se há um criminoso, ele pode ser acionado para que ele pague pelo crime que ele está cometendo. Então haviam homens nos Estados Unidos, mesmo após a escravidão haver sido abolida, que ainda estavam trabalhando como escravos, porque não sabiam que agora eles eram livres. Perguntinha básica aqui para vocês: o fato deles não saberem que eles eram livres mudava a realidade de que agora eles eram livres? Não mudava. Aí você pode falar, não, pastor, mas muda, porque o cara continua sendo escravizado. Não, gente. O fato dele conhecer ou dele não conhecer não muda algo que já foi realizado. A 13ª emenda, ela não foi colocada de novo na Constituição para aqueles que não sabiam que haviam sido livres. Eu estou falando de um fato, eu estou falando de um ato. A guerra civil, ela não retrocedeu porque alguns homens não sabiam que havia um estado livre. A história não voltou, o tempo não voltou, o que havia acontecido, já estava consumado, e ponto final. A partir de agora, o que deveria acontecer é que todo homem solo americano deveria agora viver de acordo com aquela lei, e todo homem do estado americano que se submetesse à lei, vivesse debaixo dela, teria recursos para que ele não sofresse nenhum tipo de prejuízo por conta disso. Quantos estão comigo aqui, gente? A lei, ela não só decretou algo, mas ela também provê força para que aquilo seja cumprido. Se alguém aqui estiver trabalhando mais do que 12 horas por dia, gente, na verdade não é nem 12 horas,
O Ministério do Trabalho brasileiro é a 10ª hora. Se você ficar mais de 10 horas dentro da sua empresa, ou mais de 10 horas trabalhando, se o Ministério do Trabalho bater lá, até fecha as portas da empresa. Mas dá um BO violento. Então, se você está vivendo isso, eu não estou falando aqui, tá? Estou falando no sentido da lei, tá bom? Não estou falando do que está acontecendo no seu caso especificamente. Mas se você está vivendo isso, no momento que você aciona a justiça, acabou. A empresa, o patrão, qualquer um que seja, não tem poder nenhum contra você, porque há uma lei. Se alguém se volta contra você quando você reclama o seu direito, a pessoa não está indo contra você, ela está indo contra a lei. Ela está indo contra um decreto de alguém superior. Ela está indo contra um poder estabelecido, ao qual talvez a Constituição vai falar que aquele ali é o poder supremo. Então, a partir do momento que um ato legal, um ato civil, uma lei foi estabelecida, ela tem que ser cumprida. E se ela não for cumprida imediatamente, existem recursos. Fala comigo, existem recursos. Fala mais uma vez, existem recursos. Existem recursos que nós podemos lançar mão deles para que a lei seja cumprida, para que o decreto seja cumprido. Amém, gente? Ficou claro aqui? Glória a Deus. Então vamos voltar para o texto aqui. Antes da gente entrar aqui, deixa eu só fazer a ponte com o que a gente viu na semana passada, porque vai ser importante isso daqui. Eu não vou fazer o resumo todo que a gente viu nos outros capítulos. Eu vou só fazer uma ponte mesmo do capítulo 5 aqui para vocês. Nós vimos na semana passada de que forma Cristo Ele nos justifica e por que é válido, e aqui a gente vai fechar esse raciocínio no capítulo 6. Por que é válido o fato de Jesus ter morrido por mim? Por que é aceito isso? Um homem ter pagado pelos meus pecados. Eu que deveria pagar pelos meus pecados, eu que deveria pagar pelos meus erros. Por que isso é aceito? Por que isso foi válido? Nós vimos isso na semana passada. Amém? E aí, a palavra de Deus, ela vai finalizar aqui o capítulo 5, nos mostrando como, além de que maneira que Cristo fez o que Ele fez por nós, nos mostra aquilo que nós herdamos dele, aquilo que nós recebemos através do seu sacrifício, aquilo que nós recebemos dele. A Bíblia vai nos mostrar, e nós vimos isso na semana passada, que quando vai vir o juízo contra a maldição, o pecado ele é nivelado. O pecado de forma geral, desde Adão até o seu pecado, ele vai ser levado em conta. E aí vem o juízo contra o pecado, porque afinal de contas é o que está lá em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Só que a palavra de Deus nos mostrou, e nós vimos isso também na semana passada, em Romanos capítulo 5, que quando Jesus, ele inverte aquilo que nos era devido, ou seja, a maldição e o juízo era contra nós, e ele inverte isso e faz com que a bênção venha a nosso favor. Ele faz com que a bênção seja contada por cada pecado cometido. E aí, no capítulo 5 vai concluir com um versículo que é muito conhecido de nós e que eu particularmente sou apaixonado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para cada ato de pecado, por meio da cruz de Cristo Jesus, há abundante graça disponível. A graça de Deus, a favor de Deus. E nós vimos isso na semana passada. E aí, queridos, vou olhando aqui agora para o versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 3. Qual que é o raciocínio que alguns podem ter? Alguns podem ter esse raciocínio por ingenuidade. Outros podem trazer esse raciocínio buscando anular a pregação do Evangelho. Isso na época que o apóstolo Paulo pregava o Evangelho, alguns dos seus opositores, ou seja, seus adversários, seus oponentes, os judeus que não gostavam que ele estava pregando para os gentios, falavam assim: o que você está pregando aí é absurdo, o que você está pregando é liberdade para pecar. É isso que você está pregando. Você está pregando então que ninguém mais agora presta conta de si mesmo. Veio um, morreu, zerou a conta e superabundou a graça. Uhul! Isso que você está pregando é blasfêmia, Paulo. Isso que você está pregando é heresia. Paulo já antevendo isso, e obviamente por inspiração do Espírito Santo,
Já antevendo esse tipo de raciocínio, ele já começa o capítulo 6 com uma pergunta aqui. Então agora que a gente entendeu que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que a gente vai fazer? A gente então vai continuar pecando para que a graça seja mais abundante ainda? Nós vamos continuar vivendo no pecado? Então, se a equação de Deus inverteu a conta que era contrária a nós, e agora está gerando crédito, então quanto mais eu pecar, beleza, graça, eu fui salvo somente por Jesus. Beijo para os recalcados. É caricato o que eu estou fazendo aqui, gente, mas tem pessoas que vivem dessa forma nos dias de hoje. Eu não só ouvi, eu tenho a tristeza, é tristeza mesmo, porque é uma pessoa que caminhou do meu lado, um irmão amado. Eu continuo amando ele demais da conta. Então vocês não notem se eu ficar meio emocionado aqui. Eu vi um irmão amado meu em Cristo, um cara que fez seminário junto comigo, que a gente compartilhava dos sonhos de Deus e tudo. O cara entrando para essa veia, para uma teologia dessa, e a vida do cara foi uma desgraça, gente. Porque ele entrou nessa de: não, é somente por meio de Cristo. Isso não está errado. Somente por meio de Cristo, não é nada que eu faço, nem nada que eu vou deixar de fazer. Aí entrou para eu vou ter que dar nomes a algumas coisas aqui, entrou para um hipercalvinismo. Eu estou usando hiper de propósito, porque não estou criticando a doutrina calvinista, mas tem muita gente que distorce. Entrou para um hipercalvinismo, que é disso: uma vez salvo, salvo para sempre, independente do que eu fizer. A pessoa não sabe nem o que o calvinismo estabelece como doutrina. E aí a pessoa vai nessa vibe. Aí a pessoa vai nessa de brincar com o pecado. A pessoa vai nessa de uma vida devassa, dizendo: não, mas a graça de Deus é sobre mim. Ele me deu graça. Ele me salvou no pecado. Jesus não te salvou no pecado, Ele te salvou do pecado. Ele me salvou no pecado, e a graça de Deus, não, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de orar, eu não quero saber de ler a Bíblia. Deus me fez desse jeito aqui. A pessoa lutava contra um tipo específico de pecado e continuou, e só foi se afundando mais, e falou: não, quem é você para me julgar, ó imperfeito? Eu não sou ninguém para te julgar, mas tem um livro que está falando que o que você está fazendo está errado. E esse livro é a palavra do Deus que você disse que está servindo. Como assim? É esse o raciocínio de Paulo. Como assim? Que diremos? Então agora eu vou pecar mais? É isso que Jesus fez? Jesus veio pagar o preço do pecado para você continuar ofendendo a Ele? Gente, pecado é ofensa a Deus. Isso é um trem que às vezes a gente não entendeu, não pegou esse fio da meada. Pecado é ofensa a Deus, gente. Imagina se todo dia que você chegasse na sua casa, se você é um filho, você vai se colocar como um filho nessa ilustração. Se você é um pai, você se coloca como um pai nessa ilustração. Então imagina você chegando todo dia na sua casa, ou seu filho chegando na sua casa, e você o recebe com alegria. Ô meu filho, você chegou. Ou o seu pai te recebendo com alegria, doido para te dar um beijo. Aí esse filho vira para o pai e cospe na cara do pai. Cheguei. É isso que a gente faz quando a gente peca. Deus é injusto? Bom, gente, Deus é injusto? Vocês acham que Deus criou a gente para a gente ser injusto? O que a gente faz então quando a gente está praticando injustiça? Cuspindo na cara de Deus. Eu vou repetir esse exemplo aqui que eu dei quando a gente estava na série aos Efésios. Eu vou precisar de mais água, gente. O negócio vai melhorar, pode ficar tranquilo aí. O negócio vai melhorar. Eu dei essa ilustração quando a gente estava na série aos Efésios. Qual que é o sentimento de um pai e de uma mãe que estão em um lugar? Aí o pai e a mãe dão educação para o filho. Aí o pai e a mãe se esforçam para pagar uma boa escola para o filho. O pai e a mãe estão se esforçando para ser exemplo para os filhos. Porque, gente, essa é uma frase que eu até compartilhei com a pastora Nube e com a pastora Jane nessa semana. Eu compartilhei com o Carlão também essa frase. A graça, ela é a ausência de mérito, mas não de esforço. Aleluia! A Bíblia não está falando que agora para a gente viver no reino de Deus, para a gente viver uma vida com Deus, a gente não tem que se esforçar, não. O que Cristo fez foi pegar a falta de mérito que você tinha e anular ela, mas aqui o esforço continua sendo seu para você buscar a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Entremos, pois, pelo novo e vivo caminho, andemos, pois,
Quem que está andando? É Deus que está andando nesse lugar? É você. O novo e o caminho está aberto. Você não tinha mérito para abrir esse caminho. Então, na sua falta de mérito, Ele, com o mérito dele, abriu o caminho e te deu uma posição. Falou, ó, quando você chegar no fim desse caminho, tem um trono. Eu não vou falar trono, não. Nossa, vai parecer heresia. Mas quando você chegar no fim desse caminho, vai ter uma mesa posta com várias cadeiras e o rei vai estar sentado no meio. Tem uma cadeira lá que é especial sua. Vai. Isso foi um mérito seu? Você recebeu uma honra dessa? Não foi. O mérito é de Cristo. Mas quem que tem que andar pelo caminho? A palavra de Deus diz: alguns acreditam estar no caminho da salvação, mas estão caminhando no caminho da perdição, porque estão indo pelo caminho largo e pela porta larga, quando o caminho que leva à vida é o caminho estreito. Passai, pois, pela porta estreita. Andai, é o Senhor Jesus que falou isso: andai, pois, pelo caminho estreito. É esse que conduz à vida eterna. Quem que vai andar nesse caminho, gente? Quem que vai andar nesse caminho? Levanta a mão aí. Exatamente, você já está andando nesse caminho. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Mas esse esforço é nosso, gente. Esse esforço é nosso, sabe por quê? A graça não anula a correspondência, a gente não é fantoche. Levanta as duas mãos assim. Sabe por que você conseguiu levantar as duas mãos assim? Porque você não é fantoche de ninguém. Se você quiser esticar o seu braço agora, você estica. Sabe o que Deus está nos mostrando? Eu abri o caminho e fiz tudo, mas agora é a sua vontade de me buscar. Eu estou garantindo tudo para que você tenha vida comigo. Isso é a graça. É isso que é a graça. A graça não é agora eu vou pecar à vontade, Como eu brincava com os meninos lá no serviço, estourar o caveirão. Quando o povo fazia muita besteira no final de semana, eu falava isso: nó, fulano estourou o caveirão então, hein? Nossa, Deus do céu. É isso, a gente está livre para fazer isso? Olha que coisa, versículo 2. Lê as 3 primeiras palavrinhas aí. Eu estou na versão revista e atualizada. Aqui na minha versão são 3 palavras, versículo 2. Então nós vamos fazer isso de modo nenhum. Agora presta atenção aqui. Não, antes da gente continuar lendo, deixa eu voltar aqui. Nós já vimos lá no capítulo 3, a Bíblia dizendo o seguinte: o salário do pecado é a... Vamos falar mais alto? O salário do pecado é a morte. Então, olha aqui, olha como que é contraditório essa doutrina de uma graça, que eu não vou nem dizer barata, uma graça que distorcida. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então presta atenção, o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai continuar nos falando mas o dom gratuito de Deus é a justificação em Jesus Cristo. Amém? Isso significa o seguinte: que a morte estava baforando o nosso cangote, com aquele bafo horroroso. E aí, isso nada mais era do que a paga pelo trabalho que nós estávamos fazendo para o pecado. O pastor da Igreja Batista da Lagoinha Global, o pastor Márcio Valadão, homem de Deus, ele costuma dizer assim, que o que cansa é o pecado. Tem base bíblica para isso, pastor? Isso é baseado no que Deus vai falar com Adão. Agora, porque você pecou, maldita a terra por sua causa, no suor do teu rosto comerás. Ou seja, neguinho, agora você vai ter que ralar, viu? E vai cansar, vai suar. Então aí entrou o cansaço. O trabalho não é consequência do pecado, tá bom, gente? O homem tinha que trabalhar nesse pecado, nós vamos continuar trabalhando, aleluia, sem cansar. Imagina que bem você conseguir produzir sem cansar, maravilha. Então, gente, vamos voltando aqui para a linha do raciocínio, para eu também não perder. Então, se isso é o que estava contra nós, a morte, quando nós estamos em Cristo, o que agora vem ao nosso encontro é o que? É a vida. E eu sempre falo isso, e eu não me importo se ficar repetitivo. Jesus falou, vem para dar vida e vida em abundância. Jesus não está falando de respiração.
Ele não está falando que se você puxava 1 centímetro cúbico de água, agora você vai puxar 3. Não é isso que Jesus está falando. Deus é vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é dar a vida em abundância? É dar muito de Deus. É você viver uma vida tão abundante em Deus que você começa a refletir a glória dele, que você começa a refletir o caráter santo dele, porque ele te criou para isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Imagem e semelhança de Deus. Gente, vocês acham que é ruim ser imagem e semelhança de Deus? Ser alguém bom, ser alguém que é amoroso, ser alguém que cuida do próximo, Deus criou a gente para a gente ser imagem e semelhança dele. Ele não criou a gente para bagunça, não, para ficar matando uns aos outros, para ficar invejando uns aos outros. Não, ele não criou a gente para isso. Ele criou a gente com mãos para abençoar, porque as mãos dele abençoam. A Bíblia chama a mão de Deus de a destra fiel. Sabe qual que é o desejo de Deus para você? É que você também tenha essa destra fiel, que você seja essa pessoa que em tempo de dificuldade qualquer um pode recorrer a você, e você é alguém que tem a destra fiel. Você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa que pode confiar, que pode contar com você. E a pessoa que vive no pecado, gente, infelizmente não é confiável. Pastor, uma coisa fulano de tal, é meu parceiro, é meu brother, tal. Ele já mentiu alguma vez? Você já viu ele mentindo alguma vez? Já, com certeza para você também ele já mentiu. Qual que é o nível de confiança que você tem numa pessoa dessa? Por que isso aconteceu? Por causa do pecado. Então a Bíblia está nos falando aqui o seguinte, gente. Falando o seguinte: se nós fomos alcançados pela graça, se nós recebemos a vida, como nós vamos ainda permanecer no pecado? Porque vida e morte não andam juntas. Se o salário do pecado é a morte, em Cristo eu receber a vida, como agora eu vou continuar pecando? Para que a morte continue vindo contra mim? Não vai existir morte. Lá no versículo 9, a Bíblia diz que a morte já não tem domínio sobre ele. Aonde há Cristo, há vida. Aonde há Cristo, não há morte. Então, se nós vivemos em pecado, se nós vivemos uma vida de morte, parece contraditório, mas é isso mesmo, uma vida de morte, como é que Cristo está em nós? Como é que nós estamos dizendo que nós vivemos uma vida com Cristo? A palavra de Deus diz isso em 1 João. Se nós vivemos no pecado, começa falando assim: filhinhos, se vocês confessarem o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Vai ter uns trupicos, vai ter. Nós estamos sendo aperfeiçoados, Filipenses, de glória em glória. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Aquele que começou a boa obra em vós, certamente a concluirá. Glória a Deus, isso aqui é graça. Só que nesse mesmo capítulo, um pouquinho abaixo, depois da palavra de Deus dizer que se nós pecarmos, nós podemos clamar por misericórdia, vai dizer: mas se nós vivemos em pecado e falamos que andamos com Deus, nós somos mentirosos. Porque o amor de Deus, ele não é aperfeiçoado no pecado. O amor de Deus não é aperfeiçoado na morte. O amor de Deus é aperfeiçoado na vida. Se nós andarmos na luz, andar. Eu fico andando aqui, eu ainda vou chegar nesse nível de ficar paradinho, bonitinho, eu não consigo. Se nós andarmos na luz, então nós temos comunhão com Ele. Porque Ele está onde? Na luz. O Senhor Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer sobre o Senhor Jesus, lá em João no capítulo 1, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a esses que amaram mais as trevas do que a luz, o seu julgamento já foi definido. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é ser filho de Deus, gente? Andar na luz. Agora olha que coisa fantástica, gente. Isso aqui é a chave que nós vamos chegar no final dando glória a Deus. Tá pesado, mas nós vamos chegar no final, aleluia. Já dizia o irmão Lázaro, né? Que Deus tem. Nós vamos passando pela prova dando glória a Deus. Gente, olha que coisa.
A Bíblia não diz, presta atenção, a Bíblia não diz em João capítulo 1, versículo 12, que Ele nos deu o direito de ser filhos de Deus. A Bíblia não diz em João capítulo 1, versículo 12, que Ele nos deu a possibilidade de ser filhos de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que Ele nos deu o poder de ser filho de Deus. O poder, sabe o que a gente aprendeu no início dessa série? A palavra de Deus vai dizer isso, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar. É poder. Lembra a ilustração que eu fiz lá do escravo? Agora a gente vai voltando nela. Sabe o que a lei fez com aqueles escravos? Deu poder para eles serem livres. Sabe o que é isso? Qualquer escravo podia virar para o seu dono, não era mais dono, mas podia virar ali para o seu patrão, podia virar para aquele que lhe oprimia e falar assim: está pago, eu estou indo embora, tchau. Eu vou te pegar, vai. Dá uma olhadinha nas viaturas que tem aqui atrás de mim. Tem todo um estado atrás de mim para me defender. Você quer me pegar? Vem quente que eu estou fervendo. Mas sabe que eu não estou sozinho. Deixa eu te falar, se você andar na luz, pode levantar uma das suas mãos. Isso aqui é garantia de Deus para a sua vida. Levanta uma das suas mãos. Se você andar na luz, Deus move céus e terra a seu favor. Nada vai te alcançar. Nada, nada, nada. Sabe por quê? Porque você recebeu o poder de ser filho de Deus. Poder. Aqui a Bíblia vai nos mostrar melhor ainda como é que... Eu vou tomar mais rápido. Dá um glória a Deus aí, gente. A Bíblia vai nos mostrar aqui, queridos, de uma maneira mais profunda, como é que aquilo que Cristo fez tem validade para nós. Olha lá, vamos lá, versículo 4, lê lá comigo. Lê lá comigo. Aliás, no 3, a gente não leu 3 não, isso tudo foi 1 e 2, meu Deus do céu. Vamos lá, nós vamos até o 14, na graça de Deus. Vamos lá, versículo 3. Ou porventura ignorais, olha aqui já começa a mostrar o porquê que às vezes a gente, sendo crente, a gente ainda vacila com o pecado. Ignorais, ou porventura ignorais, que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 4, pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Gente, deixa eu já lançar alguns conceitos aqui. Porque eu anotei alguns conceitos que eu não posso deixar eles passarem. E aí a gente continua no texto. Primeiro, algumas coisas que às vezes a gente ainda não entendeu. Nós somos justificados. Amém? Pela morte de Cristo nós somos justificados. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. A justificação leva à santidade. A justificação leva à santidade. Isso significa o quê? Ninguém consegue viver uma vida santa fora de Jesus. A justificação, ou seja, o ato de Jesus, aquilo que Cristo fez em nosso favor, é isso que nos leva à santidade. Glória, aleluia. A justificação, queridos, ela nos faz livres da culpa do pecado. Repita comigo, culpa. Mais uma vez, culpa. A justificação nos livra da culpa do pecado. Isso significa o quê? Lá em Romanos capítulo 8, nós estamos quase chegando lá, né? Toda pregação tem que citar Romanos capítulo 8. Mas lá em Romanos capítulo 8, no versículo 1, já começa com o pé na porta. Portanto, não há condenação para os cristãos em Cristo Jesus. Eu não vou continuar aqui, senão nós vamos terminar em Romanos capítulo 8 hoje. Então, o que significa que nós somos livres da culpa do pecado? Significa que qualquer condenação que venha contra nós, qualquer acusação que venha contra nós, seja do inimigo, seja do mundo, ou seja da sua mente,
Você pode confrontar ela, sabe pelo quê? Alguém morreu por mim e pagou esse pecado aí. Não tem mais culpa, não tem mais. Sei que você está falando, já vou entrar nesse conceito também. Sei que você está falando, é o velho eu. Deixa eu te dar uma notícia: morreu. Imagina, a pessoa vai lá na casa de alguém para cobrar uma dívida. Boa tarde, Jodis Clay tá aí? Queria trocar uma palavrinha com ele. Eu estou com um negócio aqui aberto. Ô amigo, ele morreu. Ah, é? Morreu. Como é que você vai cobrar de um morto? Sabe de que forma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Sabe de que forma que não há acusação contra os eleitos de Deus? Isso também está em Romanos capítulo 8, oh aleluia. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Gente, sabe por quê? Porque quando vier a acusação, quando vier isso, você fala assim, ô querido, eu queria até te ajudar, mas deixa eu te falar um negócio, a pessoa que você está falando morreu. Você está querendo cobrar ela? Espera a sua hora chegar que você também vai para a vala. Rapidinho seu tempo vai chegar. Acabou, gente. Não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a Bíblia está falando isso. Versículo 4. Primeiro, está falando que alguns ignoram que nós somos batizados em Cristo Jesus. O batismo, gente, pela fé, nós somos unidos interiormente com Cristo Jesus, no nosso coração. A gente já falou disso, eu não vou expandir isso. E de maneira exterior, o que mostra que nós fomos unidos com Cristo Jesus é o batismo. E a Bíblia está nos falando sobre a importância do significado do batismo, que é o quê? Cristo morreu pelo seu pecado, amém? Glória, gente, aleluia. A Bíblia diz que quando nós somos batizados, nós somos reconhecidos com Jesus na sua morte. Isso significa que ele não estava só carregando uma lista dos seus pecados na cruz do Calvário. Isso significa que ele estava carregando o seu velho eu. Você estava sendo crucificado junto com ele naquela cruz. Isso significa que o preço foi pago. Você não conseguiria ser entregue àquela forma de morte. Mas quando Cristo foi entregue, é por isso que lá em Efésios capítulo 4 vai falar que quando ele ressuscita, ele leva cativo o cativeiro, porque quando ele morre, ele traz para si aqueles que estavam cativos pelo pecado, e todos que se batizam, todos que confessam sua fé em Jesus, estão sendo crucificados juntos com ele. Foi pago. Ele te levou para o lugar em que ele pagou a dívida, e você estava lá junto com ele. Se você está em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, o sangue de Cristo, ao invés de ser para a sua proteção, ele vai ser para a sua condenação, porque todo homem vai ter que prestar contas pelo sacrifício do Filho, pela morte do Filho. Por isso a palavra de Deus vai dizer, o próprio Senhor Jesus, algumas coisas que parece que a gente pula na Bíblia, não faz sentido. Por isso o Senhor Jesus vai falar, beija o Filho para que o Pai não se ire. Recebe o Filho, hashtag fechado com Jesus, fica junto com Jesus, para que o Pai não se ire, porque vai vir a ira. 1 Tessalonicenses no capítulo 1 fala, quando o Senhor Jesus se manifestar dos céus em chamas, para consumir aqueles que não conhecem a Deus. A segunda volta de Cristo, para quem está com Ele, vai ser maravilhoso. Para quem não está com Ele, Ele mesmo vai vir executar o juízo. Ele é aquele que tem a sua roupa, Apocalipse capítulo 19, a sua roupa salpicada com sangue. Esse sangue não é o sangue dele, esse sangue é o sangue dos seus inimigos. A Bíblia diz que ele pisará o lagar da ira de Deus. Sabe o que é pisar o lagar? Sabe como que é feito suco de uva? Está com tanto de uva num tonel, e alguém vai e pisa, e vai amassando a uva, e vai estourando uva, e é um negócio maravilhoso. A pessoa tem que subir a calça lá na coxa, senão suja a roupa toda. A Bíblia diz que Jesus vai fazer isso. E sabe contra o que Deus está irado? A gente já viu isso em Romanos. Ele está irado contra toda a impiedade e perversão dos homens. Ele está irado contra aquele que ainda está em pecado. E a Bíblia está falando que no fim dos tempos, Jesus ele vai vir e vai pisar o lagar da ira de Deus. Significa que Jesus vai trucidar os seus inimigos, porque ele é justo juiz. Só que para nós que estamos nele,
Nós já fomos trucidados com Jesus na cruz do Calvário. Nós estávamos com Ele. A Bíblia está falando, você está ignorando isso. Você que não entendeu a graça, é porque você está ignorando isso. Você está ignorando o fato de que, é a frase que eu falei, Jesus ele não te salvou no pecado, Ele te salvou do pecado. Você está ignorando o fato de que você morreu para o mundo. Gente, não existe vida com Cristo sem morte para o mundo. A Bíblia diz: os que querem se tornar amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Quem está comigo até aqui, dá um glória aí, gente. A justificação nos livra da culpa, eu já expliquei. A santificação, a justificação, ela nos salvou dessa culpa. A santificação é esse processo, esse poder de Deus que é liberado em nós para nos salvar do poder do pecado. A santificação não é porque Deus é fresco, não, gente. Ele nos chama para ter uma vida santa, não é porque Ele é fresquinho, não. Eu estou usando isso porque essa é a visão que às vezes a gente tem. A gente vive num país, gente, que infelizmente ser bem sucedido é ofender o outro. Onde que eu estou querendo chegar com isso, gente? Eu estou querendo chegar com isso que a gente tem um estereótipo de filhinho de papai, de playboy, que é aquela pessoa escovadinha, aquela pessoa... aí a gente olha para aquilo, sabe com quem? Com desdém. Às vezes a gente acha que Deus é isso. Deus é fresco. Não, Ele não é fresco, não, Ele é santo. E quando Ele nos chama para viver em santidade, não é frescurar, porque o nosso pecado vai manchar a santidade dele. Seu pecado não vai manchar a santidade dele, não. Se você entrar em pecado na presença de Deus, vai acontecer igual a Ananias e Safira, vai cair duro no chão. Ele quer que você seja santo para que você tenha vida, porque é na santidade que está liberado o poder para vencer o pecado. É isso que Deus quer. Então a Bíblia está nos falando que nós fomos crucificados com Ele. Agora olha que coisa, vai lá no versículo 8. Vai lá no versículo 8. Versículo 8. Versículo 8 diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Gente, agora presta atenção nisso aqui. O preço foi pago, a gente estava com Cristo lá, e glória a Deus, aleluia. E a Bíblia está nos falando, está nos trazendo aqui uma continuidade, que é o que a palavra vai lá no versículo 12 dizer: não reine o pecado. Na semana passada nós vimos também 3 versículos lá no capítulo 5 que fala desse reinado, de um reinado. A gente estava debaixo do domínio do pecado. A Bíblia diz que aquilo que nós nos sujeitamos, ou seja, aquilo que nós obedecemos, presta atenção em mim, gente, nós já estamos quase finalizando. Aquilo que nós obedecemos é Senhor sobre nós. Então, por isso que o Senhor Jesus, lá em João capítulo 8, vai dizer que o que peca é escravo do pecado. Presta atenção em mim, gente. O que peca é escravo do pecado. Isso significa que, ainda que você ache que uma vida fora de Deus é uma vida em que você tem liberdade, está errado. Porque de qualquer maneira todos vão estar debaixo de algum senhorio. Quando nós não estamos em Cristo, nós estamos debaixo do senhorio do pecado. Deixa eu começar a trazer uns exemplos práticos, para não parecer um trem muito teológico. Quantos homens, não precisa se manifestar, por favor, fica quietinho, paradinho, nem pisca, para não pegar mal para você aí. Quantos homens já às vezes não se irritaram com seu impulso sexual? Às vezes homens que estão presos em pornografia, o cara quer sair daquele trem. Às vezes ele acaba de consumir aquele negócio e tudo, aí vem aquela culpa, aquele pesar.
A Bíblia diz que quando Judas ele vê o que ele fez, que não tinha mais volta, que ele fica com remorso. Judas entendeu que o que ele tinha feito foi errado. Ele ficou com tanto remorso que ele foi suicidar. Tem homens que às vezes acabou de ver pornografia, se você entregar uma corda pro cara, ele vai se matar. E ele fica naquele negócio, não, mas eu não consigo vencer isso. Às vezes a pessoa que está presa com o consumismo, não aguenta sair sem... Esse lado aqui eu não vou apertar muito agora mais não, senão... A pessoa está lá, ela sabe que aquele negócio não está certo, está virando dívida, está... Eu vou falar, a Bíblia diz, não devais nada a ninguém. Vamos buscar ter uma vida de boa, financeira, e aí a pessoa, ela não consegue, aquele negócio parece que é mais forte que ela. Sabe por que esses impulsos às vezes parecem que é mais forte? A pessoa que é briguenta, oh meu Deus do céu, misericórdia, a pessoa que é briguenta, você dá bom dia, você pisou no calo da pessoa, a pessoa acha que você não riu para ela direito, estoura conceito, aí quando passa aquela explosão, aquele acesso de ira, aquele acesso de raiva, a pessoa fica o quê? Eu não queria ser assim, não, mas eu queria vencer isso. A pessoa que não consegue concluir as coisas, vai deixando tudo pela metade. Ô gente, Deus não criou a gente para a gente ter uma vida medíocre, não. Entenda isso aqui que eu estou falando, não é chicotada, para você entender aonde que Deus, Ele não só quer te levar, mas Ele tem poder para te levar. A pessoa nunca conclui nada, começa e para pela metade. Imagina se Jesus tivesse parado pela metade do plano de salvação. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Jesus passou por um momento que o negócio pesou para o lado dele. Ele orou no Getsemane, mas foi até o fim. Vai até o fim. Só que às vezes a pessoa não consegue, ela fica presa. Aí talvez você olhe para a sua vida, tem tantas coisas que fica brigando dentro de você. Você sabe que está errado e queria parar. Sabe por que não para, gente? Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não mente. O que peca é escravo do pecado. Não para porque tem um Senhor te chicoteando, falando: peca, acessa mais, vai mais fundo, morre. É por isso que não consegue parar. Só que a mesma Bíblia nos diz que a lei da graça nos libertou da lei da morte. E se nós estamos em Cristo, não é que nós simplesmente morremos com Ele, mas nós com Ele ressuscitamos para uma nova vida. Ressuscitamos para uma vida de graça, de abundância, sem pecado. Sabe por que você pode viver uma vida sem pecado? Não é porque você é um santarrão, que você é melhor que ninguém, não. É porque agora há um poder. É porque agora há algo derramado sobre você, para que você não fique mais aprisionado. A lei foi promulgada, a sentença foi paga, e o juiz está falando: seja livre do pecado, flua, cresça, anda por esse mundo espalhando a glória de Deus. Nossa, os crentes parecem estar só envergonhando a Deus, a igreja está pior que o mundo. Seja a diferença. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, bandeira é um estandarte. Seja você esse estandarte que anda pelas ruas mostrando: Deus não está morto, a palavra de Deus não é mentira. Ele me salvou do pecado. Eu sou livre. Gente, em Cristo, a velha natureza, tem gente que fala isso, em Cristo a velha natureza não é o eu interior. O meu eu interior, que eu tenho essas vontades. Não, a velha natureza é o seu eu anterior. Você é nova criatura. De forma prática, gente, como que a gente aplica isso daqui? Os 3 últimos versículos vão trazer essa aplicação para nós. O velho homem, gente, aquela identidade miserável, ela morreu com Cristo na cruz. Morreu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Morreu. Aleluia. Olha o que a palavra diz lá no versículo 12. Vamos ler do 12 ao 14 e nós estamos finalizando.
Não reine, portanto, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, que o quê? Obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, é você que se oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, o seu corpo. Olha lá, a promessa de Deus, gente, aleluia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eu vou ler mais uma vez. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eu vou ler de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Gente, como é que o povo distorce graça? O que é estar debaixo da graça? O pecado não tem domínio sobre você, não. O que a gente faz, gente? O que Deus fez, Ele crucificou o nosso velho homem. Agora presta atenção. Há algo que nós vamos receber, a semelhança do Senhor Jesus. Ele recebeu um corpo glorificado. A Bíblia diz que nós vamos receber esse corpo glorificado. Significa que não vai ter canseiro, não, nada. Só que enquanto, a Bíblia diz isso, que enquanto aguardamos, nós gememos nessa habitação. Por quê? A carne, num sentido de as paixões. Então presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Vamos voltar lá na ilustração do escravo. Imagina que esse escravo, ele era um escravo, que ele era muito revoltado com o seu patrão, com o seu dono, né? Porque ele era escravo com o seu dono. E aí o que ele fazia? Ele fazia motim contra o dono. Não estou entrando no mérito de se é certo ou errado, tá? Só para vocês entenderem. Então esse escravo, ele fazia isso. É rebeldia porque ele está indo contra uma autoridade. Então ele fazia motim contra o seu dono. Ele ia servir um cafezinho para o dono, ele cuspia na canequinha para dar cafezinho para o dono, batizado, igual esses outros, né? Ele fazia aquele tanto de coisa. Aí, ele foi livre. Presta atenção em mim, gente. Aí ele foi livre. Aí sabe o que esse escravo faz? Ele vai sair e vamos supor que ele consegue um emprego. Aí ele conseguiu um emprego. A diferença do que é livre e do que é escravo é a severidade do dono, do patrão? Não. A gente sabe que tem uns chefes aí que só o sangue de Jesus na causa em nosso favor. Aí esse escravo, ele vai para o ambiente de trabalho, para o lugar de trabalho, consegue um emprego, está recebendo salário, está conseguindo pagar a sua casa, está conseguindo ter a sua família, ninguém mais é escravo, glória a Deus, aleluia. Então presta atenção aqui, gente. Aí nesse emprego, o chefe dele vai lá e pede para ele um cafezinho. Mas sabe o que ele faz? Quando ele pega a xícara, ele acostumou quando ele era escravo a fazer isso. Agora que ele é livre, aquele hábito, que é o que a Bíblia está chamando dessas paixões, aquela paixão, ela ainda está ali. Só que agora, o ambiente, a realidade é outra. Ele pode olhar para aquilo e falar: não, agora eu estou livre. Simples assim, pastor? Simples assim. A Bíblia está falando o seguinte: não reine o pecado no vosso corpo. Sabe o que é reinar Cristo? É você obedecer a Jesus. Só que vai além da obediência, gente. Porque quando a gente olha só para a obediência, às vezes quando a gente não consegue obedecer, que é quando a gente tem esses tropeços, parece que a gente desandou tudo. A Bíblia está falando para a gente além, não é simplesmente Jesus reinar em um sentido de você obedecer, mas é você colocar seu coração nisso. O maior mandamento não é obedecer ao Senhor. O maior mandamento é amar ao Senhor, pastor, mas amor é obediência. O Senhor Jesus falou: se você guardar o meu mandamento, você me ama. Mas está falando amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tem gente que está tentando viver vitória contra o pecado, amando a Deus só com o seu entendimento, só tipo assim: não, então beleza, eu entendi, o pastor falou lá de dívida, eu vou mudar. Aí a pessoa vai, faz curso e tal, e não está com dívida nenhuma, mas o coração não está em Deus. O que acontece é que o senhorio do pecado na sua vida era a fofoca e agora virou mamão. Só isso que aconteceu. É de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é com todo o seu ser. Isso significa que é com as suas vontades.
Ô, gente, deixa eu dar um conselho aqui para vocês. Aqui entra alguns exemplos meus, tá? Não é para me engrandecer. Quando eu me converti, gente, nossa, se a pessoa fizesse, tinha uma brincadeira, se a pessoa fizesse comigo, ela ficava sem graça. Que era a brincadeira do, agora você não pode porque o pastor não deixa. Eu falava, não, eu não quero. Tem crente que continua vivendo como refém do pecado. Aí vem a tentação sexual. Sabe qual que é a palavra do crente? A palavra do crente é, não, você não consiga, está difícil. Experimenta falar assim, não quero. Pastor, mas está parecendo faz demais. Gente, por favor, eu tenho coisas na minha vida, a gente vai vivendo, e o pecado é assim. A palavra está falando que é de glória em glória. Você vence um negócio, aí você descobre outra zica. Então você vai viver na vida vencendo as zicas. Amém, gente? É sim, faz parte. Mas você vai vencer, porque o pecado não tem domínio sobre você. Quando eu estava namorando, no período do namoro e no período do noivado, gente, e eu vim do passado do mundo complicadinho, né? Alguns já ouviram testemunho aí. Eu vim do passado do mundo complicadinho. Ô, gente, eu e a minha esposa, a gente, sério, não é brincadeira, a gente não sofreu nessa área. Não sofremos nessa área. Porque a gente escolheu mesmo, a gente falou, não. Imagina que alguém chega agora na sua casa, um traficante de órgãos, e fala assim com você, vamos fazer um acordo aqui, eu te dou 1 milhão, você me vende sua mãe, eu vou pegar, vou desfigurar ela toda, vou pegar os órgãos dela todos. Vou te dar 1 milhão, você me vende seu filho. Estou precisando de um rim de criança. Você vai aceitar um trem desse? Não vai aceitar? É 1 milhão, gente. Não vai aceitar, não? É 1 milhão. E se ele oferecer 2? Não? Por que você não vai aceitar? Porque é seu filho e sua mãe, né? Você não negocia com isso. E já está firme com você. Se o cara apontar uma para sua esposa, você pula na frente sem pensar, né? Por quê? Porque você já decidiu isso. É inegociável. O problema é que a gente está abrindo um negócio com pecado. Eu não tive dificuldade nessa área, eu e minha esposa, porque não era negociável para a gente isso não. Jesus tinha acabado de livrar a gente do mundo, gente. Tinha acabado de livrar a gente de uma vida desgraçada. Aí eu vou negociar de novo. De novo. Se eu estou fazendo isso, qual que foi a diferença que Jesus fez na minha vida? Gente, não é lição de moral. É a gente entender que a Bíblia está falando lá em Daniel, que Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Isso já estava no coração dele. Se alguém te oferecer um prato com fezes, você não vai comer. Por que se alguém te oferecer um prato de mentira, você vai comer então? Quem tomou na cabeça lá com Jacó e com Esaú, não foi Jacó não, foi Esaú. A Bíblia chama Esaú de profano, porque para ele o direito da primogenitura era negociável, e para Jacó era o prêmio excelente, era o que ele almejava, era o que ele queria. Sem ter possibilidade de alcançar, ele continuou buscando aquilo. Isso tem que falar algo de nós para Cristo. Sem a gente poder alcançar a Deus, a gente acabou herdando o direito de primogenitura. Nós vamos vender por causa de um prato de lentilha. Se nós estamos vendendo é porque para a gente é negociável, gente. Isso não é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Tem que te ferir, o pecado tem que te ferir, a proposta do pecado tem que te ferir. Gente, eu fui liberto da pornografia. Aí num daqueles grupinhos de empresa, nunca mais eu entrei nesses grupinhos, nunca mais. Num daqueles grupinhos de empresa, a pessoa mandou um trem daquele, eu no descuido, abri. Gente, sem mentira, parece que tinha atravessado uma faca no meu coração, fiz assim, joguei o celular, eu tinha esquecido como que era aquilo me feriu. Mas não é que me feriu porque eu sou bom, é porque eu estava valorizando o Espírito Santo, aquilo feriu o Espírito Santo. Nós estamos amando a Deus de todo o coração. Gente, nós vamos escorregar, não é disso que eu estou falando. A Bíblia não está falando de impecabilidade. A gente ainda está nesse corpo. E infelizmente às vezes vai acontecer. E aqui não vai ter julgamento para você não. Aqui vai ter ombro estendido, vão caminhar junto. Se for uma área que eu também estiver vencendo aí, não, vamos juntos, nós vamos vencer esse trem juntos. Mas com pecado não. Por que a
gente fica sem graça quando alguém pergunta pra gente: você parou de beber porque o pastor... Não parei de beber porque a minha vida agora é pra Deus, velho. Eu quero agradar a Deus. Não estou entrando no mérito se é pecado, se não é. Não. Eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, porque o pastor mandou. Não, gente, por favor, se você for querer fazer algo só porque eu preguei aqui, não faz não. Faz não. A única coisa que eu vou te pedir para você fazer, mesmo sem sua vontade, que eu que estou falando, leia a Bíblia e tenha relacionamento com Deus. E se Deus testificar no seu coração, pela palavra, e o Espírito Santo vai arder no seu coração, que alguma coisa que eu falei aqui realmente foi dele, aí você faz por ele, não faz por mim não. Que eu não levo ninguém para o céu, ninguém. Nem minha família eu tenho o poder de levar para o céu. Eu tenho a responsabilidade de ser referência e de ensinar. Se quiser seguir, vai seguir. Se não quiser seguir, eu vou fazer o quê? A Bíblia fala isso: marido, como terá certeza que salvará a sua esposa? Você vai ter certeza da sua salvação. Então não faz nada porque eu estou falando, não, porque se eu ouvir um pastor falando, porque o pastor rodopiou, gritou, girou, não. Faz por causa disso aqui, Faz porque você ama a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Faz porque a sua vontade é ser santo. Você é o santarrão, não, eu quero viver uma vida limpa. Eu não quero viver uma vida de bagunça, não. Esse trem não é para mim, não. Esse negócio não é para mim mais, não. Porque, fala não pro pecado. Você tem poder para isso. Você recebeu Jesus? Se você recebeu Jesus, você tem poder de ser feito filho de Deus. Jesus, vendo Satanás vindo, ele está para ser entregue, ele fala: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Vem, faz a bagunça que você quiser comigo, não. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque é filho de Deus. Fica de pé no seu lugar. Deus fez a gente para a gente exercer domínio, para a gente cuidar das coisas, para a gente fazer essas coisas. Gente, me perdoe, o tempo dá uma estouradinha aqui, mas nós vamos terminar agora mesmo. E aí o pecado, ele vem e usa o nosso corpo para os propósitos malignos dele. Aí o pecado transforma a sonolência em preguiça, transforma às vezes indignação em ira, transforma às vezes glutonaria, fome em glutonaria, transforma desejo sexual em luxúria. É isso que o pecado faz. Sabe o que você vai falar? Quando ele quiser transformar, você fala: não, eu tenho uma vida com Deus. Não é pesado assim não, gente. A palavra de Deus diz, lá em 1 João também, primeira epístola de João, que os seus mandamentos não são penosos. Sabe por que não é penoso? Não é penoso porque agora nós somos nova criatura. Porque nós estamos livres, amém? Quem está livre aí, levanta a mão. Você está livre pelo que Jesus fez. Nós vamos fazer uma coisa aqui, gente. Eu preciso fazer isso. Eu não vou fazer do jeito mais complicado, não. Eu já tinha pensado isso em casa, ia ficar muito complicado. Pega o seu celular aí. Se você não tiver celular, você pede para um diácono levar um papelzinho aí para você. Mas pega o seu celular e abre o bloco de notas dele. Não dá uma conferida no WhatsApp antes não, crente. Deus está vendo, hein? Pega ele e abre o bloco de notas. Bloco de notas, editor de texto. Pega aí. Eu vou ler um texto da Bíblia. Ô, gente, vocês me perdoam, tá? Mas pode sentar. Eu pedi para vocês ficarem em pé, mas é melhor vocês fazerem isso sentados, tá? Acho que é melhor, fica mais confortável. Eu vou ler um texto aqui, gente. E o que eu quero que vocês façam? Não, a luz pode ficar apagada no celular. Tem alguém que não está usando o celular? Mas apaga só da frente aqui. Aí, ó. Boa. Nós vamos fazer um negócio aqui, gente. Quem quer colocar essa palavra em prática agora e já sair daqui dando um murro na cara do capeta? Aleluia. É o seguinte. Eu vou ler uma listinha aqui. Eu quero que você escreva aí no seu celular ou num pedaço de papel. Se for um pedaço de papel, tem que ser um pedaço de papel que dá para você fazer qualquer coisa aí com ele, tá? Não escreve atrás do estudo da prova, não, senão vai dar B.O. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você escreva
os seus pecados aí. Eu quero que você escreva os seus pecados aí. Eu quero que você vai fazendo uma lista do que você já está te incomodando. Você sabe o que já está te incomodando. Não precisa escrever bonitinho não. Se for, escreve do jeito que você precisa saber o que é. Mas põe para fora. Eu vou ler uma lista aqui, que às vezes eu lendo você vai lembrar de alguma coisa. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Feitiçaria é ficar manipulando os outros, tá? É ser manipulador. Feitiçaria, inimizade, gosto da treta, porfia, ciúme, aquele ciúme doentio, nossa Deus do céu, iras, discórdias, dissensões, facções. Facção é panelinha, fazer grupinho, grupinho que não sai nada que presta. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito da qual vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Escreve aí. Não deixa ninguém ver não. Seja prudente. Ninguém precisa ver não. Isso é você e Deus. Escreve aí. Nós vamos fazer um ato aqui a partir de agora. Se você já escreveu, dá uma olhadinha aí, dá uma lida, lê de novo aí, lê de novo esse negócio. Nossa, é chato demais, né? Aproveita e já pede perdão para Deus. Ele disse que se confessar Ele é fiel e justo para perdoar. Pede perdão para Deus aí e fala: Jesus, eu quero ficar com o Senhor. Eu não quero esses trem na minha vida. Eu quero o Senhor. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte, se eu não esqueci qual que é o versículo, né? Aí, lembrei. A Bíblia diz o seguinte, gente. Olha bem para essa lista aí. Isso daí é tudo que você pode se acusar de ter feito. A Bíblia diz o seguinte: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Olha mais uma vez para essa listinha sua aí. Você vai fazer o seguinte: você vai mandar um beijinho para ela e vai falar: tchau, velho homem, apaga tudo aí. Apaga isso tudo aí. Apaga tudo. Foi apagado da sua vida pela obra de Cristo. A partir de hoje, nada disso tem mais poder contra você. Quando vem a carne e fala não, sabe o que você é agora? Gente do céu, perigoso fazer uns trem desse no finalzinho. Olha o que a Bíblia diz que agora a gente tem, gente. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é o Espírito que habita em você. Se na sua lista tinha ódio, tinha rancor, tinha mágoa, é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, olha aqui, mansidão e domínio próprio. Se qualquer item dessa lista quiser vir contra você, você fala assim: não quero, porque você tem o Espírito de Deus, você tem domínio próprio, você tem. Fala não, pode falar não. Eu pareço doido, gente, às vezes eu converso comigo mesmo sozinho. O pastor Márcio fala: a gente não pode impedir um pássaro de pousar, mas a gente pode impedir de fazer ninho. Se passa qualquer pensamento assim ruim na minha cabeça, é automático, eu já falo assim: não, está repreendido, some. E, do jeito que vem, vai. Ame ao Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, amém? Fique de pé no seu lugar. Você que foi livre, dá um brado de vitória. Aleluia!